Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos começar essa aula criando o nosso site de projetos. O site que vai ficar todas as nossas listas para o nosso app de projetos. Então eu estou aqui no SharePoint, eu tenho permissão para criar um site, caso você não tenha, você precisa pedir para o responsável da sua empresa para criar o site para você. Eu vou clicar em criar site e para esse projeto eu vou escolher aqui um site de equipe, tá ok? Site de equipe. Vou chamar de app de projetos esse site. Beleza. Vou escolher aqui que ele é público e vou deixar aqui o idioma português. Vou avançar e ele já vai criar o site pra gente aqui. Não vou adicionar nenhum membro porque somente eu vou utilizar por enquanto esse site. Então ele já criou o site pra gente. Agora ele vai redirecionar. E o próximo passo então é nós criarmos as duas primeiras listas para o nosso app de projetos, tá? Vou fechar aqui. Então vou vir em conteúdo do site. Posso vir por aqui, posso ir lá pela tela inicial também. Vou clicar em novo, lista. Vou escolher aqui uma lista em branco. E aqui eu vou colocar o nome da minha lista. Então a minha primeira lista ela vai chamar projetos, que vai ser onde eu vou armazenar os principais dados do projeto, tá? Então criar. Essa coluna que ele já cria pra gente título, eu vou renomear ela, tá? Vou renomear ela para nome do projeto. Mas eu poderia renomear por aqui. Eu poderia vir aqui, renomear, mas eu sei que existe um bugzinho que acontece quando eu renomeio por aqui essa coluna título. Então eu vou vir aqui em configurações, configurações da lista, e eu vou renomear por aqui, tá? Vou clicar aqui em título, e vou colocar aqui que vai ser o nome do projeto. Então, nessa coluna título, nós vamos guardar o nome do projeto, tá? Vou salvar. Agora eu vou voltar clicando aqui em projetos e vou criar as demais colunas. Lembrando que é uma boa prática você não colocar acento e nem espaço no momento que você cria a coluna. Depois é só você renomear ela, tá? Então, a próxima coluna que eu vou criar aqui vai ser uma coluna opção. Isso é uma escolha que eu estou fazendo aqui. Eu poderia criar uma lista áreas, depois criar aqui uma coluna consulta, mas por opção aqui eu vou criar uma coluna do tipo escolha, tá? Então vai ser área. Se você tivesse que uma situação que você precisasse, fosse muito dinâmico essa questão das áreas da empresa, aí o ideal seria você criar uma lista áreas e aqui, ao invés de escolher o tipo escolha, você iria escolher consulta e iria escolher essa lista áreas para poder, quando a pessoa clicar em novo projeto, já listar todas as áreas dessa outra lista. No nosso caso aqui, não existe essa necessidade, então nós vamos usar o campo escolha, tá? Vou cadastrar aqui RH. É claro que se eu precisar depois incluir outras áreas, eu posso vir aqui e posso incluir, tá? Então, vou colocar aqui a princípio 3 áreas. Vou salvar aqui. Percebam que eu não coloquei acento. Vou criar mais uma coluna chamada descrição, onde a pessoa vai colocar a descrição do projeto. Vou escolher aqui várias linhas de texto, que a descrição normalmente a pessoa escreve um pouco mais. Descrição. Salvar. Só colocar a área aqui primeiro. Nome do projeto, descrição. Depois eu vou colocar quem vai ser o gerente desse projeto. E aí eu vou escolher o campo pessoa, porque aí eu consigo pesquisar qualquer pessoa da empresa, tá? Então esse campo é bem legal. Então esse aqui vai ser o gerente do projeto. E eu vou criar também um status. Vou criar aqui primeiro uma data inicial, uma data de início desse projeto. Data início, data, né? E vou criar uma data de finalização para o projeto também. Data finalização. E por último, vou criar um campo aqui, status, que eu vou escolher a opção também, tá? Então, vou colocar aqui status.
os status vão ser projeto não iniciado, em andamento e finalizado. E aí, só para fazer sentido, eu vou trocar aqui em andamento para amarelo e finalizado para verde, tá? E aí, por padrão, eu vou colocar que o status inicial é não iniciado, quando um projeto é cadastrado. Vou salvar. Então, beleza. Nós já temos aqui a nossa lista de projetos. Só que todo projeto ele tem N tarefas que as pessoas precisam executar, certo? Então, nós vamos criar uma nova lista. Eu vou vir aqui no nosso... Vou clicar aqui para voltar para a página inicial. Só para mostrar para vocês que eu posso criar a lista por aqui também. Lista em branco, projetos, vou colocar projetos, tarefas, tá? Vou desmarcar aqui, que eu não quero que apareça no menu, criar. E aí nessa lista, projetos, tarefas, nós vamos começar, quando você tem uma lista de projetos e você vai ter uma outra lista de tarefas, você precisa ter um campo para você relacionar essas listas. Vou até duplicar aqui para mostrar para vocês. Então, por exemplo, quando eu cadastro um projeto, eu vou incluir um campo aqui que não está sendo exibido. Vou vir aqui, ó, mostrar, ocultar colunas, ID, vou colocar ele em primeiro. Então, quando eu criar um projeto, ele vai gerar um ID aqui. Nesse caso, quando eu criar o primeiro projeto, o ID vai ser 1, por exemplo. Então, quando eu for criar as tarefas desse projeto, eu preciso falar que essas tarefas estão relacionadas ao projeto número 1, tá? Para a gente ter um relacionamento 1 para N, que a gente fala. Então, um projeto pode ter N tarefas, tá ok? Então, para a gente fazer esse relacionamento, eu vou criar uma coluna aqui do tipo número, tá? Que eu vou chamar de projeto ID, tá? Ou poderia ser ID do projeto, tanto faz. E aí aqui vai ser número, não vai ter casas decimais e eu vou salvar. Então, quando a gente estiver fazendo Power Apps, quando eu criar o projeto aqui, eu vou obter esse ID e aí eu vou salvar esse ID aqui, por exemplo. Toda vez que eu criar uma tarefa, eu vou pegar o ID desse projeto e vou salvar aqui relacionado a essa tarefa, tá? Então, isso daqui vai ser o nome da minha tarefa. Aqui vai ser o nome da minha tarefa, o título dela. Eu vou criar uma descrição também para a tarefa. Várias linhas, pode ser uma tarefa que precisa explicar bem o que tem que ser feito, né? Então, eu vou criar aqui descrição da tarefa. Beleza. Texto com várias linhas. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Isso, certinho. Eu vou colocar essa Project ID aqui em primeiro. Título da tarefa, descrição da tarefa. Depois a gente vai colocar quem que é o responsável por essa tarefa. E aí vamos usar o campo tipo de dados pessoa de novo. Que a gente pode escolher qualquer pessoa da empresa. Então esse aqui vai ser o responsável pela tarefa. E depois eu vou colocar um campo de data de início da tarefa. Data início, né? E vou criar uma data finalização. Então, quando a pessoa iniciar a tarefa, ela coloca lá a data e quando ela finalizar também, data finalização, tá? E é claro, a tarefa também vai ter um status. Então, eu vou colocar aqui opção, vou colocar aqui status, e aí vai ser a mesma coisa do projeto. Não iniciado, em andamento e finalizado. Aqui poderia ser no feminino, né? Tarefa não iniciada, acho que faz mais sentido. Tarefa em andamento e tarefa finalizada. Então, beleza, quando a tarefa for criada, ela vai estar como não iniciada. Vou salvar. Então, a princípio é isso. Nós criamos as nossas duas listas, projetos e projetos tarefas, tá ok? Então, do ponto de vista de SharePoint, com isso aqui, a gente já está bem. Agora é só a gente começar a trabalhar no nosso Power Apps. É isso aí, nos vemos na próxima aula.